aos ouvintes. A nossa escola nós temos um prédio agora que já deve estar completando por volta de 10 para 11 anos, né, que foi trocado desde a antiga escola. Eu assumi a direção no ano passado, mas sempre teve problemas, né, com relação à qualidade da construção do nosso prédio, da nossa unidade. Então isso já desde de 2008, assim, já vimos vários problemas, né, que nós temos de construção, qualidade do reboco, qualidade das estruturas, qualidade da questão da ligação elétrica, né, sempre tivemos esses problemas que já são pertinentes na nossa escola. E recentemente o maior problema que nós tivemos da infraestrutura foi até com parte da AMOCAN aqui, né, Associação dos Moradores, teve recentemente uma ação em conjunto aí com a Casan, fazendo pelo bairro uma vistoria nas instalações, porque nós temos aí uma rede de esgoto, né, que está sendo implantada, foi implementada, foi colocada, mas ainda não está ativada. Essa rede é proibido fazer uma ligação direta nessa rede. Então, o que aconteceu? Ano passado foi feito, né, entre várias casas, vários pontos, condomínios, aliás, esse ano, né, condomínios, foram feitas vistorias, e a nossa escola foi constatado isso, realmente uma irregularidade, né, o esgoto nosso estava indo direto, vamos dizer assim, de certa forma, né, passa pela fossa e depois vai da estação e foi direto para o nosso... direto para o ponto de vistoria, que é da rede que ainda está desativada. E essa rede, então, e aí nós estamos tendo um problema. Então veio a Casan, autuou, né? Depois veio em seguida a Vigilância Sanitária, que é da Prefeitura, que é o prédio que fica em frente ali à nossa escola, né? E então ele foi feita essa autuação, né? E isso foi encaminhado, toda essa documentação, para a Prefeitura. E providenciamos o quê? Um lacre, né? Lacramos as tubulações. Eu desconhecia quando assumi o prédio também que tinha essa conexão, né? O prédio é grande, são 3 pavimentos, então é uma dificuldade de você entender o funcionamento daquele sistema. E depois fomos ver, procurando até em atos, vindo com a diretoria anterior, tal, toda a luta que está tendo agora a respeito dessa estação de tratamento. Então, assim, aqui no Campeche, sabendo o engajamento que a população tem com relação ao problema que vimos recentemente no Riozinho, né, esgoto indo, fica muito chato, fica muito, né, inadmissível que um prédio público esteja fazendo isso. Então foi lacrado, e o que está sendo tirado lá de esgoto agora é via caminhão. Então todo o esgoto nosso hoje, né, boa parte dele é retirado com caminhões. Então nós estamos pagando isso. A Prefeitura, em contrapartida, né, falando isso, tomou a providência de enviar esses caminhões com mais frequência. Nós pedimos a providência, falamos com o Conselho Escolar, os pais, né? Aqui está a Silvia aqui comigo presente, de repente pode falar um pouco sobre isso. E os pais são muito importantes, porque nós tivemos uma audiência com o secretário de Educação, com o secretário Maurício, junto com o Formighieri, né, o Luciano Formighieri, que é o secretário adjunto que cuida da parte de obras. E aí a primeira audiência que nós tivemos foi ano passado, aliás, nós tivemos já conversamos a respeito disso, e foi dito que não, ia ser feito um processo emergencial de licitação para recuperar a nossa estação de tratamento, porque não é uma fossa, nós não temos simplesmente uma fossa. Sim. Temos uma estação de tratamento. Eu lembro que quando essa estação foi criada já deu problema. Isso. Logo começou a funcionar a escola, foi dado problema, quer dizer, é uma incompetência sistemática da prefeitura isso aí, né? É a questão da fiscalização, e aí a gente pergunta, né, eu acho que até nós estamos nessa polêmica das OS, né, hoje foi colocado até um aviso, mas assim, quando se fala de fiscalização, e aí eu pergunto, né, com uma estação de tratamento dessa, que fiscalização que teve? Porque não sou eu sou leigo, eu chego ali, é um monte de tampa, você abre, eu não tenho como dar opinião nenhuma, né, sobre, a respeito daquilo ali, não sou engenheiro da área. E você vê, quando os engenheiros vão fazer o laudo, até para fazer o orçamento, para fazer a licitação do serviço, você vê que eles ficam perdidos, assim, porque é difícil. A dificuldade que foi para conseguir planta,
Quer dizer, uma estação que está aprovada, e aí depois se descobre que a planta que está lá na vigilância realmente não bate bem com o que está no sistema, então vai ter que ser tirado. Para você ter ideia, todos os blocos, toda a lajota que tem em cima, a quadra de basquete, a cancha de basquete que tem ali, ter que ser retirada para poder ver o que tem, para poder refazer. É a loja do destrói, constrói, constrói, que é para, né? Isso aí. Rolando para as empreiteiras e tal. E aí você pergunta, o que é fiscalização? Então eu fico me perguntando hoje com relação às OS, né? Uma das coisas que eu questiono muito com a prefeitura é o seguinte, às vezes eu sei que tem muitos, né? Existem boas intenções e tal, porque realmente temos que atender, ampliar a rede, mas eu fico um pouco com o pé atrás com relação ao que é fiscalização, porque coisas assim já tem uma dificuldade enorme de fiscalizar. Imagine toda uma rede sendo gerida dessa forma. Nem se trata de fiscalização, porque, por exemplo, aqui no Campeche, esse grupo que discutiu os esgotos e o pessoal foi até a escola na época, que são pessoas que são especializadas, gente como Gert Schinck, que conhece, entendeu? Que foram lá, que mostraram como fazer, e ainda assim eles fazem diferente, né? Atendendo a outros interesses que não são os interesses reais, né, da comunidade. É um desastre isso aí, né? Mas agora então quer dizer que vocês vão ter que fazer tudo de novo. Essa é a solução que foi apresentada? A solução foi apresentada, que está num processo de licitação. Primeiro ia ser emergencial, mas aí com o próprio secretário disse que não poderia ser mais emergencial porque em virtude dos custos, né? Parece que o comitê gestor disse que não podia, porque não é só apenas a nossa unidade, parece que tem mais unidades com esse problema. Então, juntando tudo isso, né, na nossa ilha, fica difícil para a prefeitura, né, essa situação. Então, eles vão agora fazer o processo de licitação, está sendo tirado de caminhão, é o que está sendo feito. Né? Então, nós isolamos ali, está sendo tirado de caminhão. O prejuízo é que, assim, os banheiros de baixo, começam a entupir, começam a dar muito problema de vazão, porque não há queda, né, da água, as caixas constantemente ficam entupidas e as caixas que deveriam ser somente de passagem acabam acumulando resíduos, né, os tubos, né? Então... E quantos alunos tem a escola Brigadeiro atualmente? Hoje nós temos por volta de... Eu vi a última contagem, 815. Tem sempre uma variação porque... Né, sempre tem alunos entrando e saindo, mas 815 alunos na última vez que eu verifiquei no sistema. E pois agora tu já falou um pouquinho sobre isso, mas como que vocês estão analisando esse processo aí das OS? Porque agora é para as creches, mas o projeto já deixa a porta aberta para poder administrar qualquer coisa pública, né? Isso aí é um risco, né, para toda a educação da nossa cidade. Certamente é uma preocupação, né? Uma preocupação, e eu falando até com o secretário, colocando, porque, né, eles defendem, eu rebati, eu coloquei isso, eu disse, olha, quer dizer, vamos pensar, eu sou um diretor que fui eleito dentro, né, dentro do corpo de funcionários da própria escola. Então eu estou falando isso aqui hoje, né, como sou um funcionário público, tenho essa estabilidade, isso me dá uma segurança para eu falar isso, né? Se eu fosse alguém indicado, alguém que, né, terceirizado, certamente esse assunto não seria colocado. Então, certamente o esgoto estaria ainda indo pela rede social. Eu não sei, né, poderia se passar, mas talvez a gente não. Então, assim, estou dando um exemplo. Eu não vejo mal, eu não estou criticando as pessoas em si, né, a figura da pessoa, porque a pessoa está lá, ela está no papel de gestor público, isso não vai. Mas é um sistema que nós estamos vivendo hoje. É uma loucura, eu acho que o país hoje está passando, né, uma política que, no fundo, né, a origem dela lá em cima é o pagamento de juros para um sistema financeiro complicado que nós temos aí, né, que está querendo, né, nós estamos pagando a conta para que lá fora eles possam se aposentar muitas vezes, possam, né, usufruir disso, e enquanto isso nós vamos deteriorando a nossa microeconomia, né, a economia local aqui vai sendo, né, a gente vê o quanto que vai empobrecendo as pessoas. Serviço público é uma das maneiras de distribuir renda, é o serviço público. Você ter uma boa escola, você não tem que estar pagando taxa, você tem que ter, né? E eu acho que as pessoas têm que utilizar mais a escola pública, tem que reivindicar mais, usar o seu. Não é porque ela não é ruim. O que acontece é o seguinte, é que tem pouca para demanda. Então o serviço público hoje no Brasil é isso. E Florianópolis não vai ser diferente. Então você tem uma demanda muito grande, né, de creches, de escolas,
posto de saúde. Então, o que tem é bom, é muito bom, é excelente, são profissionais com excelente formação. Mas é pouco ainda o serviço público. E aí o que está fazendo é inverter. Quer dizer, você vai tirar o público e não, vamos colocar o privado. Não é que a pessoa que está entrando lá, ela está indo... porque temos trabalhadores terceirizados, são excelentes, trabalham conosco lá, mas a gente vê um nível de exploração que é muito pior, né, do que o nosso. Então você vê um colega fazendo às vezes a mesma coisa que você, ganhando menos, de uma forma mais precarizada. Então é isso que tem que mudar. Eu acho que as pessoas têm... E serviço público, o servidor de carreira, ele entra... Esse pessoal que defende tanto a meritocracia, o servidor de carreira, ele entra por concurso público. O nome já diz, é público. Qualquer um que tenha a sua qualificação pode entrar, né? Não tem indicação política, não tem nada disso. Agora, outras maneiras... o dinheiro, né? O orçamento público vai ser muitas vezes detonado aí por empresas, né? E a gente não sabe. E o nosso esgoto lá é um exemplo, o nosso prédio, né? A qualidade, toda a vida tendo que ser refeito, né? Mas Adelídio, e o que a comunidade pode fazer concretamente para ajudar nesse aspecto, desse momento aí do esgoto? Quer dizer, qual tipo de coisa que a gente pode fazer como rádio, como comunidade, como associação? Eu acho que o primeiro passo foi dado assim. Nós temos que fazer com que as pessoas se interessem em participar bastante das reuniões do conselho escolar, da nossa própria APP, e pressionar o vereador, não só o vereador, não adianta só o vereador do seu, mas eu não votei naquele vereador, não, você tem direito sim a pressionar. O vereador é da cidade, não é? O vereador é da cidade, exatamente, as pessoas confundem isso, e o que a gente está vendo hoje é o poder legislativo totalmente submisso, ele é uma extensão do executivo hoje, é uma confusão, e essa falta de entendimento, as pessoas estão confundindo ideologia com a questão de como funciona, nem compreendem como funciona o sistema hoje. Então a tua casa, que deveria ser a casa do povo, ela é fechada, ela é lacrada, você tem um vidro temperado separando a tribuna do plenário ali. Então, quer dizer, é uma coisa triste isso. A gente vê o quanto que as pessoas não sabem como funciona o sistema legislativo. Então está na hora da comunidade se engajar, sair um pouco mais. Hoje que tem as redes sociais, a gente vê hoje a questão da tecnologia possibilita, né, com poucos equipamentos você ter um alcance maior. Então é importante que as pessoas vão atrás, pressionem esses vereadores, né, porque o projeto, eu costumo dizer, o projeto do Uber que teve, ele levou mais tempo para ser debatido. Eu lembro, quando estava na pauta o projeto Uber, disseram assim, olha, não, precisamos de mais tempo para poder discutir esse projeto, porque não pode ser assim. E aí, ano passado, quando foram para mexer no plano do Estatuto dos Servidores, ele não teve discussão. Mas como é que pode isso? Quer dizer, o projeto do Uber igual agora, né? Essas OS que vai repercutir na vida de todo mundo, não tem debate. Mesmo quem é a favor, quem diga que vai ser a favor, né? Eu não estou aqui entrando nem no mérito, quem é a favor ou contra. Mas quem for a favor não sabe nem o porquê que está sendo a favor. Então, tem que olhar, tem que saber, tem que ter acesso a isso. Tem que ser muito bem explicado. E aí, cadê as audiências? Cadê? Né? Não tem nada. Os conselhos. Para que os conselhos, então? Para que vão ter os conselhos comunitários? Para nada, para mero enfeite. Então está na hora de fortalecer. A comunidade às vezes reclama da falta de participação, de engajamento político, mas reclama do político que está administrando o dinheiro público, e são os conselhos que vão decidir onde vai entrar o dinheiro público, onde vai ser administrado. Nós estamos hoje sofrendo, até eu queria dizer que é visível a redução de verbas, o corte de verbas. Nós temos projetos na escola de contraturno, por exemplo. Tínhamos uma política nacional, que era do chamado Mais Educação, e ano passado, né, com oficinas, então oficina de violão, boi de mamão, capoeira, horta, né, tivemos na nossa escola. Para esse ano, só para você ter ideia, eu estou usando verba de 2015. Então nós estamos assim, raspando mesmo o tacho, estamos tirando tudo que podemos agora para poder tocar esses projetos. Eu tenho oficina ali que vai ganhar simbólico o valor, né? É simbólico que ele vai ganhar, é uma ajuda de custo mesmo, quer dizer, está fazendo por amor mesmo.
E isso está errado. Ele tem que ser remunerado pelo que ele faz. E lembrando que com esse projeto de congelamento por 20 anos dos gastos públicos, isso significa que só vai piorar, né? Só vai. Nós agradecemos, né? E a Escola Brigadeiro está sempre de portas abertas, né? O dia que quiserem, a Rádio Campeche também. Agradeço novamente a oportunidade e espero, né, que toda a comunidade se envolva nisso, né? Não pensem, independente da sua visão política, vá lá, discuta, aprenda, né, primeiro como é que está sendo a coisa, porque o grande prejudicado vai ser a população.